verso número 8 de 1 Reis 17. Então veio a ele era Elias, a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou-lhe e disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém? Você pode dizer obrigado, Senhor, por esta palavra? Então pode sentar, por favor. Há uma coisa que me impressiona muito na Bíblia, os factos da Bíblia, mas também me impressiona os acontecimentos contemporâneos que nós vivemos ao longo deste tempo, em que pudemos ouvir que Deus ali, Deus acolá, fez um milagre que aquela vida, ressuscitou um morto, fez um milagre das mais diversas formas. Pode ser um milagre criativo, que é o caso aqui, o milagre da multiplicação da farinha, o milagre da farinha nunca acabar. E é interessante nós percebermos como Deus se manifesta, como Deus age. E a igreja, nos nossos dias, nós estamos a viver uma experiência de que muitas vezes a nossa vida quase não precisa de certos milagres. Não precisamos de intervenção sobrenatural, porque temos uma dor, tomamos um comprimido, temos uma doença, enquanto há alguma solução para ela, vamos cuidando dela, porque muita gente hoje vive dezenas de anos com as doenças. Temos uma carência financeira, podemos recorrer muitas vezes ao apoio social, à ajuda de um amigo, e isso vai nos fazendo afastar do clamor a Deus, do pedir a Deus aquilo que nós precisamos. Por isso que há uma tendência na nossa geração, especialmente nos países onde há um certo desenvolvimento económico, social, proteção social, de nós nos irmos esquecer daquilo que a Bíblia fala sobre o poder, a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porquê? Porque parece que não precisamos. Porque parece que não há necessidade de clamar por um milagre, a não ser quando nos bate à porta um problema que não tem resposta, que não tem solução. Aí sim, uma casa aqui, outro casa acolá, leva a clamar a Deus e Deus começa a agir. Há uma coisa que nós temos que entender neste texto que hoje vamos estudar um bocadinho. É o que vivia o que esta viúva pôde viver, esta mulher estava a viver. E como Deus se manifestou de uma forma sobrenatural para que o milagre na sua vida pudesse acontecer. Às vezes nós achamos que o nosso milagre está ao alcance de um documento, de uma casa para habitar, de uma solução financeira, de um emprego. Tudo isso é uma necessidade que nós temos, mas que não conseguimos dizer ao mundo que houve um milagre. Porque arranjar casa, qualquer um com dinheiro arranja. Arranjar emprego, qualquer um com vontade de trabalhar arranja. Curar uma dor de cabeça, qualquer aspirina cura. Tira a dor de cabeça, porque não são os milagres que nós podemos dizer
e dar testemunho daquilo que Deus fez em nossa vida, de tal maneira que não haja igual nos que não têm Deus. Vocês entendem o que eu estou a falar? Porque nós temos, durante algumas décadas, talvez dos anos 80 para trás, 90 para trás, embora ainda Deus atua em milagres sobrenaturais nos nossos dias, mas dos anos 90, 80, quando as pessoas se convertiam, Deus curava cancros, Deus curava doenças, Deus fazia... A pessoa, no dia que se convertia, muitas vezes ela era batizada com o Espírito Santo, muitas vezes ela era curada das suas enfermidades. Eu lembro-me de um senhor, um irmão em Caldas da Rainha, penso que ainda é vivo, em que ele, naquele dia, ele tinha uma doença que não tinha cura, já estava farto de andar nos médicos, mas numa campanha em Caldas da Rainha, ele ouviu Jesus, ouviu falar do amor de Deus, entregou a sua vida a Jesus. Naquele dia ele recebeu a bênção completa. Cura do corpo, libertação de todos os medos, e foi curado, e foi liberto, e foi batizado com o Espírito Santo, tudo na mesma hora. Porquê? Porque o Espírito Santo age das mais diversas formas. Deus não tem um padrão para agir em nossa vida. Eu quero dizer, antes de falarmos do milagre que aconteceu, eu quero falar que o maior milagre que cada um de nós precisa é realmente o milagre da nossa salvação. É o milagre de nascer de novo para uma vida com Cristo. Como Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo para uma vida com Cristo. O maior milagre que tu precisas é sentires o verdadeiro perdão dos teus pecados. É sentir-te livre da escravidão, é sentir-te liberto de tudo aquilo que te oprime. E Deus quer fazer esse milagre. Mas Deus também quer fazer milagres de cura. Deus também quer trazer libertação a todos os níveis na própria igreja. A igreja em Atos dos Apóstolos, ela foi conhecida não só por uma mensagem fantástica, uma mensagem de poder, uma mensagem do Novo Testamento, uma mensagem do Reino de Deus mais ativa, em que o chamado Reino de Deus vinha a eles, mas foi também o poder e a ação do Espírito Santo para que os milagres pudessem acontecer. Eu desafiava no domingo passado, ao fim no culto de Fátima, desafiava, nós temos que voltar a dizer a quem nos rodeia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É o mesmo que fez, é o mesmo que faz e é o mesmo que vai continuar a fazer, que é o Deus dos milagres. Nós temos que mostrar às pessoas que Jesus é o fazedor de milagres. Agora cantamos esta música linda sobre também o poder do que Ele é capaz de fazer em nossa vida, mas muitas vezes cantamos, mas só cantamos. E nós precisamos de acreditar. Queridos, Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo. Deus está aqui. Eu não sei quantos de nós temos alguma doença que não tem cura. Eu não sei quantos de nós têm um problema emocional que destrói a sua vida. Eu não sei quantos de nós está a viver uma angústia profunda que não se consegue libertar. Quantos de nós vive uma tristeza tão agonizante que não consegue ser feliz. Quantos de nós aqui e aqueles que nos ouvem através da net e irão ouvir esta mensagem, quantos de nós vive com tudo e vive como se não tendo nada. Vive como uma multidão de gente à sua volta, mas é como se vivesse isolado e sozinho. Eu acredito, irmãos, que nós estamos a viver uma época em que nós precisamos de reaver aquilo que realmente é o pleno do Evangelho. O Evangelho simples, o Evangelho prático, o Evangelho que nos traz mudança completa ao nosso coração, mas o Evangelho da fé que opera o milagre que eu preciso de alcançar. Há uma coisa importante nesta manhã, antes de termos 4 ou 5 aspectos da viúva, que eu gostava que você percebesse. Se há uma maneira de honrarmos Deus, se há uma maneira que Deus gosta de atuar em nossa vida, é satisfazer os nossos pedidos. Deus é honrado quando eu oro a Ele e quando Ele tem a oportunidade de me ajudar. Porque a Bíblia diz que o salmista entendeu uma coisa muito importante. Eu oro a Deus porque Ele me quer ouvir. Deus quer ouvir as tuas orações. Deus quer ouvir os teus pedidos. Mas nós estamos a viver uma geração que não ora. Uma geração que não busca. Uma geração que não
pede a Deus. Acham que é mais fácil alcançar os milagres de outra maneira. Mas, amados, nós estamos a viver um tempo que precisamos de voltar lá à origem, ao início de todas as coisas. Aquela coisa que alguém chega a Jesus em desespero e clama. Deus é honrado quando tu oras e quando Ele pode fazer o milagre. Ele sempre pode. A Bíblia diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Existem momentos que o milagre não acontece porque Ele não quer. Mas a maioria das vezes o milagre não acontece porque tu não crês. Precisas de crer. E nós, irmãos, eu preciso de trazer à igreja a fé que precisamos de aprender ou relembrar, a fé ativa, que é gerada pelo conhecimento da verdade, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Neste contexto que estamos a estudar o nosso texto para podermos compreender como Deus também age, e eu quero mais uma vez lembrar, Deus não age sempre da mesma maneira, Deus não repete duas vezes a mesma forma de milagre para que nós possamos criar uma teologia, a teologia disto, a teologia daquilo, para que Deus age em milagres. E por isso que quando nós olhamos para Elias, Elias estava a viver um momento de crise de fome. Havia falta de água, não chovia na terra. O texto anterior diz que Elias foi sustentado por corvos. Corvos levavam bifes, corvos levavam pão, corvos levavam alimento. Se calhar faziam cozida à portuguesa ou uma picante para Elias. Ele era sustentado por corvos. Logo Deus, Elias era um homem que tinha comunhão com Deus. Se você olhar, diz que ele andou a ser sustentado por corvos. O capítulo 17, o primeiro verso e seguintes. Mas há uma coisa também que Elias tinha. Elias era sustentado por corvos durante um período da sua vida. Mas Elias permanecia em comunhão com Deus. E tanto que, diz o texto no verso número 8, então veio a ele a palavra do Senhor. E Elias estava em intimidade com Deus. Elias tinha comunhão com Deus. E se alguma coisa tu precisas de entender para alcançar o milagre de Deus, tu precisas ter comunhão com Deus. Precisas de ouvir a voz de Deus. Precisas de entender o propósito de Deus. E muitas vezes serás sustentado por corvos. Outras vezes serás sustentado por um vizinho. Outras vezes serás sustentado por outras razões, por outras formas. Porque Deus não tem um padrão. Primeiro corvos sustentaram Elias. Logo mais uma viúva Deus enviou para sustentar Elias. Dois casos completamente opostos. Um era a natureza a cuidar de Elias. Como é que um corvo ele pode obedecer à voz de Deus? Amados, nós precisamos entender como Deus se manifesta. E muitas vezes nós não queremos entender como Deus age em nossa vida. Há muita gente que vive, e hoje mais do que nunca, e já houve uma época ainda pior, em que as igrejas só falavam de prosperidade. Parece que o milagre de Deus era dinheiro. Era o Deus do dinheiro, o mamon. As igrejas ensinavam, pastores ensinavam que dás 1000 para receber 10.000, dás 100. Meus amados, em lado nenhum na Bíblia nós vemos isso. Nós vemos que a nossa fidelidade a ouvir a voz de Deus, a obedecer à palavra de Deus, fará grandes milagres na nossa vida. Deus promete que nunca viu um justo mendigar pão. A tua fidelidade não te leva à ruína. A tua fidelidade leva-te à prosperidade. A tua fidelidade a Deus não te leva à tua destruição. A fidelidade a Deus não te leva a dormir na rua. A fidelidade a Deus vai te levar a viver com toda a suficiência. Houve alturas em que só se ensinava dinheiro nas igrejas. Só se ensinava prosperidade. Mas eu quero te dizer que o maior ensino nesta manhã, e para a tua vida e para a minha, é acreditar de forma plena em Deus. Deus age das mais diversas situações, mas aquela que mais impressiona Deus é quando eu não tenho nada. É quando eu estou sem recursos. É quando o meu caminho terminou. É quando a minha capacidade humana chegou ao fim. É quando a minha inteligência já não funciona mais. Os meus recursos humanos terminaram. Ali Deus está pronto a agir. Porque enquanto eu tenho recursos, enquanto eu tenho condições, enquanto eu posso fazer, Deus não faz.
Mas quando eu não tenho mais esperança, Deus age. Age dependendo de ti, não dependendo dele. Nós encontramos um rei que Deus disse que ele ia morrer. E ele orou e Deus deu-lhe mais 15 anos. Deus foi contra aquilo que lhe disse. Não por causa que Deus mudasse ou que Deus estivesse enganado, mas porque Deus é um Deus que nos ama tanto que é capaz de mudar a sua posição por causa do nosso clamor. A igreja tem que aprender que Deus pode, Deus faz e Deus quer fazer milagres em nossa vida. A igreja precisa ser a igreja conhecida como a igreja onde há milagres. Nós não vendemos milagres, nós não queremos enriquecer por causa dos milagres, não queremos que as pessoas que recebem cura, libertação, deem tudo para a igreja. Não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é dar de graça. E de graça é dar a palavra. E a palavra que nos leva à fé pode fazer o milagre. Amém? Esta mulher, quando estamos perante este acontecimento, vemos que ela não tinha recursos. Ela estava sem alimentos. Ela já só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E pelo que consta, ela foi apanhar a lenha até que apareceu o homem de Deus. Diz a Bíblia que esta mulher, na sua condição humana, ela foi buscar 2 cavacos, diz ela, para fazer o resto da farinha para morrer de fome a seguir. Sobre esta mulher, ela era uma mulher viúva. Se era difícil para uma família com pai, mãe, filhos, imagino uma mulher viúva. Dá a ideia que o rapaz era novo. Era uma criança ainda. Pensa-se que ela estava num estado de angústia, pobreza, de magreza. Eu acredito que ela estava magrinha. Eu acredito que ela era pele e osso. Eu creio com todo o meu coração que aquela mulher, ao olhar para aquela farinha e para aquele bocado de azeite, ainda conseguia ir à fonte buscar um bocado de água, porque o profeta pediu-lhe água e ela deu. Água, o bem mais raro daquela terra, porque não havia água, não chovia há muitos anos. Alguns anos que já não chovia. E aquela mulher, além de viúva, ela estava pobre, ela estava com fome, ela não tinha nada na despensa, ela estava pronta para morrer de fome. Diga comigo, pronta para morrer de fome. E estava preparada para morrer. Eu não sei quantos de nós, irmãos, conseguiria viver uma situação destas sem reclamar. Eu não sei quantos de nós era capaz de chegar à sua linda despensa da sua casa e que tem lá ainda um quilo de arroz, um quilo de feijão. Não é como os brasileiros dizem, enquanto há arroz e feijão está tudo certo. Mas olha que os ovos estão caros agora. Falta o ovo, mas sem ovo já dá para viver. E quantos de vocês olhassem para a vossa despensa e não tivessem nada e ainda conseguissem o que esta mulher conseguia? Havia um segredo nesta viúva. Havia um segredo fantástico que a igreja precisa de reavê-lo. O maior segredo desta mulher encontra-se no versículo 9. Ela ainda ouvia a voz de Deus. A Bíblia diz, olha o que Deus diz, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei, o que é que Deus fez? Ordenou ali a uma mulher para te sustentar. Qual foi a mulher que Deus levantou para sustentar um profeta? Foi quem não tinha nada. Foi quem estava pronto a morrer. Foi quem estava na miséria, magra que nem um palito, porque eu não tenho dúvidas disso. Não estou a ver. Mas foi essa mulher que Deus levantou. Porque ainda era uma mulher que ouvia a voz de Deus. Ainda era uma mulher que ainda tinha comunhão com Deus. Eu não sei quantos de vocês creem nisto. Eu creio nisto com todo o meu coração. Isto não está escrito para a história da carochinha, nem para contar às crianças. Isto é a verdade da palavra. É a verdade que aconteceu mesmo. Eu não sei quantos de vocês entendem que não há nada que nos possa separar de ter comunhão com o Pai. A situação crise, olha, a tua falsa crise, porque nós hoje falamos em crise com a barriga cheia, falamos em crise financeira e estamos gordos que nem texugos, que nem a camisa serve.
não é? Vocês falam em crise, hoje queixam-se, mas queixam-se cheios de tudo. Vocês queixam-se com tudo. Igreja, Deus ainda fala, Deus ainda se manifesta, Deus ainda faz milagres, mas Ele só faz com quem o busca, Ele só faz com quem realmente ouve a sua voz, Ele só faz com quem quer Deus, de facto. A viuvez, a pobreza, a fome, a magreza, o convencer-se que ia morrer, não foi suficiente para que Deus não falasse a esta mulher. Deus falou com o profeta. Estava a ser sustentado por corvos. Mas Deus também falou com a outra mulher, que estava pronta a morrer. O segredo desta mulher, como disse, ela ouvia a voz de Deus. Diz que Deus ordenou. E o que também tem como segredo é que ela também ouvia a voz do homem de Deus. Nós hoje estamos a viver um momento de igreja em que nós ouvimos pessoas a dizerem tudo o que é sítio. Eu não obedeço a homens, eu não ouço homens, ninguém manda na minha vida, ninguém me dá ordens. Faço o que eu quero, vou à igreja que quero, ando onde quero. E tudo isso é um direito que nos assiste. Porque o Deus que nos deu a vontade de poder fazer, a capacidade de decidir o que queremos, Ele permite. Então cada um faz o que quer. Mas para tu ouvires a voz de Deus, para tu veres os milagres de Deus, tu tens que ter na tua vida, tens que ter comunhão com o Pai e também tens que ter comunhão com aqueles que te rodeiam na casa onde tu chamas tua igreja. E tens que ter um pastor, como diz a Bíblia, obedecei ao vosso pastor. E hoje nós queremos viver na terra declarando, eu pertenço, eu só ouço Deus, mas não ouço mais ninguém. Então queremos ter muitos pastores para nos ir orientando conforme os nossos pecados, conforme diz o texto de Paulo a Timóteo, cada um procura pregadores conforme os seus desejos. Ele diz lá deleites, mas deleites é desejo. Então nós, irmãos, arranjamos profetas para tudo o que queremos, arranjamos pregadores para o que queremos, mas deixaste de ouvir Deus. Porque tu só ouves a voz de um homem de Deus se tu tiveres verdadeira comunhão com Deus. Esta mulher ouviu Deus a dizer, eu ordenei, Deus diz, eu ordenei a essa mulher que te sustente. Vai lá para a terra dela, eu vou-te lá arranjar alguém que te vai sustentar, porque eu ordenei, eu disse a ela. Eu não sei se Deus falou por sonho, se Ele mandou uma manifestação de alguém, uma teofania, se Deus fez através de uma voz do céu que falou, minha filha viúva, estás pronta a morrer, mas ainda vais sustentar um servo meu. Não sei como ela ouviu, mas sei que ela ouviu Deus. E muita gente diz que ouve Deus, mas não ouve. Não falte aquilo que vai acontecer na sexta-feira, que vem a 8, na nossa primeira mensagem da nossa conferência. Você vai ficar surpreendido com o que vai acontecer. Porque as pessoas não andam bem. Hoje as igrejas estão cheias, o mundo tem igrejas enormes de pessoas que assistem, mas que Deus não habita nos seus corações. Nós temos de ter cuidado, se ainda ouvimos a sua voz. Se a sua palavra ainda nos fala. Veja que Deus não precisa de me falar o que está aqui escrito. Ou precisa? Deus, o que está aqui escrito, eu já tenho. Só preciso estudar, por isso que a Bíblia diz para bem-aventurado o varão que medita na palavra dia e... Tu não precisas de um profeta para te dizer o que já está escrito. Certo? Está escrito. Mas tu precisas de comunhão com Deus para saber o que deves fazer. Como agir em certas situações. Como fazer em determinados momentos. Há um momento em nossas vidas. Eu não vejo Elias a fazer milagres todos os dias, mas vejo Elias a fazer milagres quando eram necessários. Você está cá? Nós temos que entender, irmãos, que ser igreja é mais do que aprender coisas. Ser igreja é viver as coisas que aprendemos.
E nós, como igreja, precisamos de nos levarmos a compreender o que esta mulher fez. Esta mulher não só ouviu a voz de Deus, como também ouviu a voz do Elias, do homem de Deus. De tal maneira que quando este homem, ele diz a ela, olha, dá-me água. E ela foi buscar água. Agora prepara um bolo para mim, só para mim. Note que dá-me ideia pelo texto que ela fez 2 vezes bolo. Primeiro para ele, depois para o filho e para ela. Quando você lê o texto, você percebe que há aqui uma coisa que Elias diz. Olha, então prepara, não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim. Um bolo pequeno. Não é um bolo grande, não gasta a farinha toda. Faz só um bolo pequeno, verso 13. E traz-me para fora. Dá a ideia que ele não entrou em casa dela ainda. E traz-me para fora. E ela, diz o texto, e ela assim fez. Farás para fora. Depois, olha o que diz o texto. Depois, farás para ti e para teu filho. Não foi o mesmo bolo. Não comeram um pão cortado ao meio. Uma parte para Elias, outra parte para ela. E isto envolve mais fé ainda. Se a farinha era pouca, mal chegava para ela, ela não se apercebeu que quando gastou a farinha continuou lá. Isto é incrível, não é? E ela, ao fazer aquele bolo, deu ao profeta. Deu àquele homem de Deus. E ele comeu. Não duvido que ela viu a comer. Ele parece um homem egoísta, parece um homem sem coração. O profeta parece alguém que não tem coração. Como é que é possível um homem de Deus pedir à mulher primeiro da miséria dela, primeiro para ele, primeiro sacia a minha fome. Irmãos, há coisas que eu aprendo nesta lição. É quem primeiro está Deus. Primeiro está ouvir Deus. E a chave da vitória desta mulher está na obediência e está na honra. Porque ela honrou o homem de Deus em primeiro. Em primeiro deu a ele. Há nesta mulher uma atitude de profunda fé. Ela creu na palavra e ela fez conforme o homem disse. Obedeceu à ordem. Há aqui 2 fases na vida desta mulher que eu acho impressionantes. Eu não sei quantos de nós já passou por estas 2 fases. A primeira fase, neste processo todo, é a fase em que ela está resignada. Com a sua situação de morrer à fome. Ela aceita a situação da sua última refeição. Esta mulher, a sua resignação é de uma aceitação plena do estado em que ela estava. Ela completamente convencida, conformada, havia um conformismo já de morrer. Parece-me que ela não estava revoltada, mas parece que estava conformada. Nem sempre nos conformarmos com o mal que nos pode suceder, a guerra que pode destruir, a morte que nos pode avizinhar, nem sempre o conformismo sobre isso é algo que se possa considerar pecado. Não é. Esta mulher, eu creio que não tinha pecado em pensar que ia comer a última refeição porque tinham-se esgotado os seus recursos. Inicialmente ela resignou-se, disse ok, acabou. Uma pessoa resignada, como diz a própria palavra, é alguém que aceita a situação. Desagradável, difícil, e não tenta mais mudar a situação dela. Perante o quadro negro da vida dela, ela já está convencida que vai morrer. Mas às vezes nós nos convencemos de coisas que Deus não quer. Às vezes nos convencemos que não há mais esperança para nós. Às vezes achamos que não temos mais jeito, não é? Às vezes pensamos que a nossa vida não tem mais caminho. Mas Deus não, a última palavra nem é a tua, é a dele.
Porque mesmo resignada, mesmo numa situação de achar que não havia mais esperança, mesmo já se convencendo e conformando com o infortúnio, com aquilo que não era do agrado dela, ela estava convencida e ela mesmo assim, ainda, diga comigo, ainda ouvia a voz de Deus. Isto é incrível, não é? E tu ouves a voz de Deus? Tu ouves o que Deus tem para a tua vida? Olhe, a segunda fase é a fase da resiliência. Também é, às vezes, aquele momento maravilhoso em que caímos em nós mesmos. Lembra-se do filho pródigo? O filho pródigo viveu um momento em que ele aceitou a situação de comer bolotas dos porcos. Vocês lembram-se? A sua resignação, ele estava resignado e ele aceitou que já não havia mais esperança. Mas houve um momento de resiliência, que é quando eu tomo a decisão de mudar a situação. Tomo a decisão da situação não me vencer. Tomo a decisão de dizer, basta, há uma nova esperança para a minha vida. É como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela provavelmente já não tinha mais esperança, mas quando ouviu falar de Jesus, ela tomou a decisão, eu vou correr risco de vida, porque eu não posso romper pela multidão. Mas se eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ser curada. Esta mulher, quando viu o profeta, depois dela ter tido, porque eu creio, irmãos, eu creio com todo o meu coração, que esta mulher, na sua angústia, na sua dor, Deus se manifestou a ela de uma forma que ela disse, ok. Mas quando aparece o homem de Deus à sua frente, ela reconheceu-o. E ela disse, está aqui. Está aqui aquilo que Deus me falou que eu não percebi muito bem. Alguém já passou por uma experiência de não perceber muito bem o que é que Deus quer? Alguém já passou por uma experiência de não perceber porque é que lhe aconteceu? Hã? Então foi aí que Deus agiu. E é interessante que quando o fim entrou, por fim entrou nela a atitude de resiliência, crer na palavra do profeta, em se levantar e crer que com o que Deus tinha dado em sonho ou de outra forma qualquer, a solução que ela ia sustentar alguém, com aquilo que o profeta lhe diz, ela entende que realmente era hora de levantar a cabeça e fazer o que o profeta mandou. Precisamos ser mais resilientes como cristãos. Igreja, nós estamos a lidar com pessoas todos os dias que estão sem esperança, estão sem amor, estão com problemas de saúde, estão com problemas dos mais diversos e nós estamos conformados. E não conseguimos chegar ao pé das pessoas e dizer, Jesus pode curar-te. Jesus pode salvar-te. Leva a salvação, leva a palavra, leva o amor de Jesus, leva aquilo que há em Cristo, irmãos. Eu creio que muitas vezes nós, para não querermos chocar as pessoas, ou não acharmos que também durante muitos anos, eu próprio me sinto culpado às vezes de dizer às pessoas, não podemos fazer do Jesus um criado. Mas Jesus é realmente o nosso criado. Ele foi nosso escravo. Ele morreu por nós. Ele deu a vida por nós. Jesus é mais do que um criado. Ele se tornou um escravo como nós, para nós. Lembram-se? Ele se tornou maldição, diz a Bíblia. Ele morreu morte de maldita. E diz a Bíblia que ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Para que quando a gente olhasse para ele não o desejaríamos, porque ele estava impossível de se olhar. Jesus carregou toda a nossa imundícia para nos salvar. A morte de maldição caiu sobre ele, por tua causa e por minha. Não tenhas medo de dizer que Jesus é o mesmo, que curava, que cura e continua a curar. Jesus é o mesmo que libertava a nossa alma, que liberta o nosso coração de tudo aquilo que nos oprime. E o que eu gosto mais deste texto, irmãos, é quando eu vejo a mulher a obedecer à voz de Deus. Não à voz que ela ouviu primeiro, mas à segunda voz, através do homem de Deus. Não há como nós impedirmos Deus de fazer o que Ele quer. Mas há como nós deixarmos de fazer o que Ele quer. Eu posso viver sem fazer o que Deus quer. Eu posso me afastar de Deus. Eu posso ter um evangelho estranho. Mas uma coisa eu sei.
quando alguém se une em fé para fazer oração, para buscar Deus, para orar por milagres, para orar para que Deus possa agir em nossa vida, eu não tenho dúvidas que o Deus que eu conheço, o Deus que fez o milagre com a viúva de Sarepta, é o mesmo que está aqui, em espírito e em verdade. Eu acredito que ainda hoje, se algum de nós aqui orar com fé, buscar a Deus com fé, eu acredito que Deus pode fazer o milagre. E deixe-me dizer-lhe, o milagre está ao alcance de todos nós. O milagre é para nós. Eu disse no início, quero dizer, o mesmo Deus que fez o milagre com esta viúva. E neste texto nós nem vemos muita coisa. Nós nem temos muita coisa para nós falarmos sobre o que ela fez, se ela orou, se ela buscou, se ela demonstrou fé. Só vemos aqui coisas muito pequenas. Mas vemos um milagre muito grande. Um milagre criativo. Um milagre da multiplicação. E algo que Deus quer fazer em nós. A igreja, irmãos, precisa de não ter só palavra. A igreja não precisa só de ter boa música. Nem bons aparatos digitais e as melhores condições do mundo. A igreja precisa da unção que liberta. Da unção que quebra o jugo. A igreja precisa de fé. Fé certa. Fé correta. Fé no lugar certo. Irmãos, nós não devemos ser pessoas loucas, obrigar as pessoas a crer, a levar as pessoas a aceitar o que nós acreditamos, mas nós devemos ser sal e luz, porque quando eu sou sal, eu tempero aqueles que me rodeiam. Quando eu sou luz, eu ilumino quem está à minha volta. Quando eu tenho palavra de Deus, as pessoas vão me começar a ouvir. Quando eu começo a anunciar o que Deus é e o que Deus faz, o milagre começa a acontecer. Mas se a minha boca se fecha, se eu me calo, se eu não faço nada, se eu só penso em mim como cristão, venho à igreja, dou minha oferta, faço o meu dever religioso, lá fora não faço nada, não te admires de não haver milagres. Se tu não pedes, Deus não faz. A Bíblia diz, vocês não recebem porque não pedem. Foi Jesus que disse. E há outros, vocês também não recebem porque pedem mal. Pedem para vossos deleites. Sabes o que é que a maioria das pessoas aqui pedem? Dinheiro, solução para esta coisinha ou para aquela coisinha. Quando estão muito à rasquinha, pedem qualquer coisinha. Mas ouvir a voz de Deus, ter comunhão com Deus e obedecer à vontade de Deus, são poucos os que vivem assim. Alô? Esta mulher ainda tinha farinha. E eu quero te dizer, o pouco que ainda te resta, é isso que Deus vai usar. Não interessa quanto tu tens, não interessa o que tu tens. Há bocado, um querido irmão, que faz parte desta igreja há muitos anos, dizia, pastor, eu estou nesta estratégia de fazer isto em uma área de obediência. E eu disse-lhe, olha, a melhor forma de obedecer é de imediato. Noutras palavras, não devemos obedecer aos bocadinhos. É de imediato. Mais nada. Obedece de imediato. Ser correto de imediato. Assim que tu tens a condição, faz. Há irmãos, por exemplo, que querem ser fiéis aos bocadinhos. Há irmãos que querem andar um cristianismo. Ao domingo é muito santo. À segunda santo, à terça menos ainda, e vai perdendo a vontade de ser santo. Chega à sexta, se vem a aicir, melhora um bocadinho a sua santidade. Ao sábado dá ali um estragozinho porque tem o churrasco, e ao domingo, volta a ser santo. Não pode, meu querido. Santidade é todos os dias. Tu és um missionário. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros, forasteiros. Nós não somos deste mundo. Nós somos ETs para alguns. Experimenta viver a tua semana de segunda a domingo. Segunda a domingo. A dar testemunho do amor de Jesus. A ter comunhão com Deus na tua casa. A dobrar os teus joelhos. Eu respeito quem dobra os joelhinhos quando chega à casa do papai aqui e ajoelha. Eu só espero que na tua cama também dobres. Eu só espero que durante a semana tu ores todos os dias. Porque figuras religiosas, todos sabemos fazer. Se eu chegar aqui todo
penetrado, vestido de fato e gravata, e me ajoelhar. Ai, o pastor é tão santo. Ai, mas que santo que aquele homem é quando chega à igreja. E lá em casa posso ser uma mulher, lá em casa posso ser um aldrabão, nos meus negócios posso mentir, posso dizer palavrões, viver uma vida completamente ao contrário daquilo que Deus quer para mim. É mentira? Esta viúva na crise, ela ouvia a voz de Deus. Ela devia só ser pele e osso. Pele e osso. O seu filho, eu não queria ver os meus filhos assim. Eu não queria. Ela devia querer morrer ela para dar vida ao filho, mas já não havia para dois. Mas ela ainda ouvia Deus. Do que te queixas? Do que tens falta? Estão insatisfeitos, infelizes. Ouve a voz de Deus. Primeiro, tens aqui. Tudo o que Deus quer para a tua vida está na palavra dEle. Mas depois, em comunhão com Ele, em intimidade com Ele, Ele revela os segredos para a tua vida. Eu tenho dito muita vez, quando a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Se há versículo que eu ensino é esse. Ser guiado pelo Espírito Santo. É quando eu me levanto, quando eu me deito, quando eu caminho. Eu não sou de grandes orações. Nunca fui. Já orei mais qualquer hora hoje. Que vergonha, não tenho vergonha na cara, mas é verdade. Mas eu já tive momentos na minha vida que eu ansiava aquele momento do lugar secreto. Eu ia para estar em comunhão com o Papai. Eu sou daquele tipo de cristão que às vezes nem abre a boca. Mas de repente eu sinto o Espírito Santo a guiar-me. Porque Ele sente o meu choro interior. Aquele choro que sai da alma. Porque a Bíblia diz que antes que haja uma palavra na minha boca, tu já conheces. Eu não sei o que é que vocês querem, irmãos. Para mim, se Jesus me chamar hoje, eu estou bem, estou feliz. Se me chamar daqui a 100 anos, eu continuo feliz. Mas eu gostava de chegar ao céu e Ele dizer-me: bom e fiel servo. Tiveste falhas, algumas vezes falhaste, mas era com a atitude de fazeres bem. As nossas falhas, elas podem ser perdoadas quase sem pedir perdão, porque quando são feitas na atitude de pensarmos que estamos a fazer bem. Você entende o que eu estou a falar? A gente erra achando que estamos a fazer bem. E às vezes nós temos tanta gente sábia que falha sabendo que está fazendo mal. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Eu queria que nós ficássemos de pé. Esta mulher ainda se preparou para a última refeição. Alguns de nós, sabendo que ia morrer a seguir, já não se preparava para mais nada. Mas esta mulher obedeceu, creu, e o seu primeiro bolo foi de obediência e foi de honra. Eu quero te dizer, irmão, tudo o que fazes para Deus, ouça, tudo o que fazes para o teu irmão, tudo o que fazes para a igreja, que são pessoas. A igreja são pessoas. A igreja não é isto, não é? Isto são adereços para, quem sabe, cativar pessoas para Jesus. Para melhor cultuar. Tudo o que tu fazes, a primeira palavra é obediência. Porque se eu honro, há bocado quem é que falou, foi o Rodolfo. Aos voluntários. Caim ofereceu uma oferta, Abel ofereceu outra.
mas um obedeceu com honra. Um obedeceu por obediência e honra. Outro só deu. Deu, não deu da primícia, deu do que sobrou, talvez não deu o melhor. E o que nós temos que fazer na nossa vida é com honra para Deus. Por isso que Jesus disse: quando fizeste um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Vocês ouviram? Quando deste um copo de água, quando foste visitar alguém ao hospital, a mim me fizeste. Nunca te esqueças do Salmo 15 que eu preguei aqui há algum tempo atrás. A nossa relação com Deus depende da nossa relação com o próximo. Nunca te esqueças. Vamos levantar nossas mãos. Eu não sei quantos de nós nesta manhã precisa de um milagre, e quem estiver online, quantos de nós precisa de um milagre. Não importa qual é o milagre. O mais impossível. Cura de diabetes, cura de colesterol, cura de cancro, cura de qualquer coisa, solução financeira, solução a qualquer nível, não interessa. Aquilo que aflige a tua alma, levanta as tuas mãos para os céus. Vamos levantar nossas mãos. Irmãos, levantar nossas mãos não é só uma ação de adoração, é uma ação de rendição a Ele. Jovens, crianças, deixem Deus guiar vossas vidas. Busca Deus nesta manhã. Levanta as tuas mãos para os céus e diz: Deus, eu preciso disto. Talvez tens no caminho o pedido do perdão dos teus pecados. Talvez tens no caminho do milagre o confessares o teu pecado. Restaurares a tua relação com alguém. Talvez tu tens no teu caminho para encontrar um milagre que tanto precisas de dizer: Deus, eu vou voltar a nisto, eu vou avançar naquilo. Pai, perdoa-me. Queridos, o Espírito Santo está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Oh, Espírito de Deus. Quem precisar do milagre, começa a clamar. Se o teu problema é uma doença, coloca a tua mão no lugar da tua doença. Se é o corpo todo, mete na tua cabeça. Se é um órgão doente, mete a tua mão nesse órgão. Toca nesse lugar. Seja lá que milagre for, tu ora nesta hora. Clama. Clama. Pede Jesus. Por favor. Hoje eu quero receber o milagre. Pai, em nome de Jesus. Nesta manhã, Espírito Santo, nós queremos ser ativados na fé, porque sabemos que os milagres que fizeste no passado já não fazes hoje. A unção do passado não serve para hoje, mas a unção de hoje serve para agora. Por isso nós oramos, Deus, para que a nossa fé possa alcançar o milagre que cada um de nós precisa. Eu oro nesta manhã por todos aqueles que, ouvindo esta meditação, vão orar pelo seu milagre. Vão se dedicar a querer, a orar, a insistir, a buscar o milagre até ao dia em que o recebem. Pai, em nome de Jesus, aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta, Jesus, a nossa atitude de te buscar com todo o nosso coração. Por isso, nesta manhã, Espírito Santo, eu oro para que sopres sobre cada um de nós o teu Espírito, a fim de que cada um receba aquilo que busca, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.